Anime. É, em um ano realmente acontece muita coisa. Desde o dia que eu publiquei meu primeiro vídeo, se passaram 365 dias repletos de pesquisa, gravações, edições, publicações e interações com todos vocês. Nem sempre foi fácil. Houveram vídeos que não senti que dei o meu melhor, e outros que fui muito além dos meus 100%. Só que ver o resultado de cada esforço colocado dando frutos acabava sendo bastante gratificante, mesmo que alguns vídeos acabassem não tendo muito alcance. Independente de qualquer coisa, o tempo não para, e antes que eu me desse conta, o canal completou 1 ano. Sinceramente, ainda não me caiu a ficha que eu criei um canal no YouTube e que milhares de pessoas viram meus vídeos. Já que eu nunca quis ser um criador de conteúdo, só meio que acabou acontecendo, sabe? Como forma de agradecer a cada um de vocês que decidiram se inscrever nesse canal, gostaria de comemorar com esse vídeo tudo que foi construído até aqui. Então reuni algumas perguntas feitas por vocês para poder responder nesse vídeo. Além disso, farei 2 anúncios importantes sobre o canal. E então, que tal comemorarmos o aniversário do canal juntos, hein? Pois vem comigo! Então, vamos começar pela primeira pergunta, e ela é do Yonaka Hiro. O que ou quem te inspirou a fazer vídeos? Essa é uma pergunta bastante curiosa pra mim, porque eu meio que nunca tive um desejo de me tornar um youtuber, né? Meio que só aconteceu. Como eu sempre consumi muito anime e mangás no geral, fui cada vez mais me interessando nessa parte de criação de mangás, criação de histórias, como funciona a indústria, como funciona cada um desses conteúdos, e aí eu fui vendo vídeos, canais que falam sobre isso, e minha própria percepção foi evoluindo com o tempo, né? Conforme eu ia falando com meus amigos, eu via que eles achavam interessante as informações que eu passava. E dessa forma, eu meio que fui incentivado por eles e também por familiares com essa minha decisão de meio que me tornar um youtuber, né? Mesmo que eu admire certos canais, eu devo estar passando na tela eles agora, né? Eu não tenho inspiração nenhuma se tratando de conteúdo, né? Porque eles são canais muito diferentes do meu. Eu queria criar um canal que fosse teoricamente fácil de fazer, mas eu meio que fui pelo caminho oposto, né? Mas eu queria criar um canal que recomendasse obras, já que eu conheço muitas obras e já vi muita coisa. E eu também queria criar discussões interessantes, bater um papo, sabe, com muitas pessoas, porque eu já fazia isso há muito tempo. Eu já discutia obras em redes sociais e meio que eu sempre conseguia discussões muito interessantes sobre as obras que eu gostava. Agora, se tratando de edição de vídeo ou coisas desse tipo, eu devo estar mostrando na tela o canal, né? Que eu meio que tenho certa inspiração na forma como ele faz as edições. Eu também devo deixar até um vídeo na descrição. Porque quando eu criei esse canal, eu queria que não fosse só apenas um canal de recomendação. Eu queria tentar trazer um tempero a mais, sabe? Algumas curiosidades a mais, que tivesse alguma identidade visual, tanto nas edições quanto nas thumbnails, né? Eu também queria falar sobre narrativa visual, que é uma das coisas que eu mais gosto de estudar, que eu mais procuro, sempre procurei sobre. E eu quis tentar colocar mais coisas que eu gosto no canal e criar um canal que eu mesmo gostaria de assistir, né? Seria um canal que eu gostaria de ver o conteúdo, então meio que é uma exigência muito grande da minha parte toda vez que eu crio um conteúdo para esse canal, né? E eu pretendo melhorar ainda mais as minhas edições e principalmente tornar elas mais rápidas, né? Porque meio que eu comecei o canal sem saber de nada de edição de vídeo. Portanto, fiquem no aguardo de que vai ter melhorias no canal, vai constantemente melhorar o conteúdo, vai constantemente melhorar as edições, thumbnail. Eu tô sempre tentando fazer o meu melhor para poder entregar um conteúdo de alta qualidade para vocês. Indo para a próxima pergunta, ela é do U.C e a pergunta é a seguinte: quando sai um vídeo sobre Orb, On the Movement of the Earth? Meu inglês é horrível! Eu não sei. Tem muita coisa ainda pra me falar no canal. Eu tenho uma lista de
obras que eu quero falar no canal. E eu ainda não consegui ter tempo pra ver Orb, né? Eu quero muito ver Orb. Quero tanto ver o anime quanto ler o mangá pra poder comparar melhor a diferença das duas mídias e até pesquisar depois mais curiosidades ou coisa do tipo. Mas não vai dar agora no momento, vai demorar bastante. Ainda tem muitas outras obras que eu quero falar sobre. Eu acho que até devo estar botando pelo menos algumas na tela pra não dar muitos spoilers, né? Mas eu devo colocar sim Orb na minha lista de obras que eu quero acabar mencionando, né? Breno Freire fez 5 perguntas e eu vou responder cada uma delas. E a primeira pergunta é: qual o seu gênero de anime favorito? Cara, essa é uma pergunta muito difícil e eu nunca parei pra pensar nisso. Eu gosto de muitos gêneros de obras e nunca tive uma prioridade. Esse tipo de gênero é o meu favorito. É mais fácil eu definir os gêneros que eu não gosto que os gêneros que eu gosto, né? Mas se eu tivesse que citar, eu vou citar pelo menos umas 5, só porque tu fez 5 perguntas. Não tá numa ordem específica, né? Então vamos lá. Eu gosto muito de ação, comédia, drama, romance e ficção científica. Obras que tem geralmente esses tipos de gênero eu gosto muito de ver. Vai depender de como vai ser a execução da história na prática, né? Isso que eu acho que é o mais importante no final das contas. Agora indo para a segunda pergunta: lê mangás brasileiros? Se sim, quais? O cenário nacional de mangás sempre despertou certo interesse em mim. E eu meio que constantemente pesquisava sobre, né? Tanto que eu acompanhei bastante a trajetória do estúdio Armon com a revista Action Hiken, né? Eu não tô tão atualizado mais com a revista porque eu não tenho tido tanto tempo para voltar a dar uma olhada de como tá a evolução da revista em si e da própria editora, né? Eu também acompanhava mensalmente a Shonen West e todas as obras. Eu gostava bastante das obras da Shonen West, e só que eles fizeram uma pausa e aparentemente, pelo que eu pude ver, eles vão voltar em breve. Além disso, eu também gosto muito de ver o mercado evoluir, né? Porque eu sinto que o ecossistema nacional precisa criar um ambiente em que as pessoas consigam encontrar essas obras, né? Que é a parte mais difícil de se publicar obras no Brasil, é isso, é tentar ter visibilidade. Eu sinto que aos poucos o mercado nacional tá encontrando isso, né? Então é algo muito positivo que haja essa evolução, que esteja ocorrendo ela constantemente, porque eu particularmente acho muito legal acompanhar o quanto os autores de cada obra vão crescendo, seja na forma como eles escrevem, na forma como a arte deles evolui, a quadrinização evolui, e eu sinto que existe muito potencial no Brasil, muito potencial. Já teve muito autor que ganhou prêmio internacional em concurso, a gente tem muita gente que participa de concurso internacional, que tem uma arte absurda, que consegue fazer coisas extremamente criativas, mas a gente ainda tá perdido nessa questão de visibilidade no próprio país, né? Indo para a terceira pergunta: se pudesse criar um novo crossover da Jump, como seria? Eu consigo pensar em 2 formas. A primeira seria com certeza um JRPG, porque eu acho que essa poderia ser uma das formas mais legais de se retratar um crossover da Jump. E a segunda forma, eu acho que seria a forma mais comercialmente estável, que seria basicamente uma espécie de hero shooter, né? Porque aparentemente Hero Shooter tá começando a voltar a ficar mais em alta, mais ou menos, né? Eu acho que essas 2 formas seriam interessantes de se ter um crossover. Já a quarta pergunta seria: qual sistema de magia / poder que você mais curte e que, se fizesse alguma história, iria se basear? Cara, se for falar de Hard Magic, eu gosto muito dos sistemas de Bleach, de Hunter x Hunter, de Katekyo Hitman Reborn, mas eu acho que eu acabo me importando muito mais com a forma que a história vai executar esses elementos na prática do que apenas o sistema bruto em si, sabe? E a última pergunta do Breno Freire foi: faz faculdade? Se sim, qual? Eu sou graduado em História, e eu acho que é por causa disso que eu sou tão criterioso para fazer as pesquisas de fontes no canal e tão a fundo nas coisas. Meio que acabou virando uma pequena mania. Embora eu não tenha exercido a profissão de professor de História, sinto que isso gerou uma mudança na minha vida.
A Larissa Jaqueira fez 2 perguntas. Qual anime mudou sua visão de algo ou te marcou de alguma forma? E por quê? E a segunda pergunta foi: você gostaria de fazer o seu próprio mangá algum dia? Katekyo Hitman Reborn, Bleach e The Gray Man. Essas foram as 3 obras que me vieram na cabeça e marcaram muito a minha adolescência por diversos motivos. Mas o principal motivo foi basicamente as obras terem puro estilo. Algo que eu não estava acostumado a ver com tanto impacto em outras obras. Agora, sobre publicar uma obra ou um mangá original algum dia, eu meio que já publiquei um mangá, mas não foi nada demais. Só foi um one shot pro concurso internacional do Manga Plus Creators. Na época, minha obra ficou em 23º lugar, mas isso foi há muito tempo atrás e como minha vida ficou bem corrida após isso, não consegui fazer outra obra ainda. No entanto, eu continuei buscando várias maneiras de refinar mais minhas habilidades e amadurecer como autor. Por isso que eu consigo passar tantas informações para vocês sobre quadrinização. Só que eu quero manter isso meio que separado do YouTube por enquanto. O Império Shonen fez 2 perguntas. A primeira é: se você pudesse recomendar apenas um anime que definiu o seu gosto pessoal e que mais te inspirou a criar o canal, qual seria e por quê? E a segunda pergunta foi: pensando no futuro, além das novidades que você comentou que vai anunciar, existe algum formato de vídeo ou série de quadros que você gostaria de testar quando alcançar os próximos 500 inscritos? Respondendo a primeira pergunta, a obra que acabou mais me inspirando foi Katekyo Hitman Reborn. Embora eu também tenha me inspirado muito em Bleach para criar as thumbnails do canal. No geral, Reborn foi uma das primeiras obras que assisti na adolescência. O clima escolar com comédia que muda subitamente para um Battle Shonen acabou me marcando muito na época. Fora que ver o crescimento do Tsuna, o protagonista da obra, foi outro elemento muito divertido. Agora, sobre a segunda pergunta, o canal possui atualmente 2 formatos de vídeos: as recomendações de obras e as discussões sobre assuntos específicos. Tanto que eu faço thumbnails com formatos diferentes dependendo de qual vídeo eu vou fazer. Acho que talvez vocês já tenham notado isso. Só que eu ainda tenho vários outros planos para quando o canal alcançar os 1000 inscritos, já que isso vai me possibilitar criar conteúdos para membros e monetizar os vídeos do canal. Inclusive, é muito importante mencionar que o canal ainda está sem a primeira monetização, por ainda falta um dos requisitos. Por isso é muito importante que vocês me ajudem a divulgar o canal como puderem e deixarem o like de vocês, já que isso faz com que o YouTube entregue os vídeos do canal para mais pessoas. O David Augusto Santos perguntou: quando vamos ter vídeo de Katekyo Hitman Reborn? Essa é uma ótima pergunta. Eu já vi essa mesma pergunta em vários outros vídeos meus. E eu fico bastante feliz que existe um interesse bem grande e recorrente sobre a obra aparecer aqui no canal. E é por isso que quero aproveitar essa pergunta para poder fazer o primeiro anúncio que havia prometido sobre as novidades do canal. Um dos meus principais objetivos com o canal era poder criar uma comunidade que pudesse discutir sobre várias obras, principalmente as de nicho. Reborn era uma dessas obras que eu queria dar bastante ênfase no canal. E com a continuação do anime estando em produção, acho que esse é o melhor momento para juntar todo mundo que gosta de Reborn em um lugar só. Por isso teremos um novo quadro de vídeos no canal, que será focado nas minhas impressões de cada arco do mangá de Katekyo Hitman Reborn. Vai demorar um pouquinho ainda para eu lançar o primeiro vídeo, pois ainda não terminei minhas leituras do primeiro arco. Mas a ideia geral é trazer vídeos de altíssima qualidade de produção. Então, aguardem! Agora, meu segundo e último anúncio é o mais importante de todos. Conforme eu ia fazendo cada vez mais vídeos no canal, eu senti a necessidade de falar sobre mais coisas e até receber dúvidas diretamente de vocês. Mas senti que os vídeos acabavam tendo certas limitações nesse sentido. Foi aí que comecei a ter cada vez mais interesse em fazer lives para o canal. Mas a dúvida que ficava no ar era: as pessoas vão ter interesse nisso? Por isso, eu decidi fazer uma enquete na aba da comunidade do canal, para saber a opinião de vocês sobre começar a ter algumas lives por aqui, pois dessa forma sinto que posso acabar tendo ainda mais interações com vocês, seja para falar de mangás, quadrinização, ver reacts ou até mesmo jogar algum jogo enquanto batemos algum papo.
Por isso, não deixem de votar nessa enquete, beleza? Agora, com todas as perguntas respondidas e anúncios feitos, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que se inscreveu no canal. É por causa do seu apoio que o canal cresceu tanto em apenas um ano, e espero que possa continuar crescendo cada vez mais. Enfim, vejo vocês no próximo vídeo.